Pessoal, boa tarde a todos aí. Boa tarde. Começando aqui rapidinho, em relação, antes de eu fazer a apresentação do Pótica, eu quero dar as boas-vindas, né? Se bem que já foi apresentado para a imprensa, para a torcida, dessa pessoa maravilhosa, fantástica, fora o profissional que é, né? Nosso diretor de marketing, diretor de comunicação da Ponte Preta, que é o Ricardo. Ricardo, que honra poder ter você aqui conosco, né? E fazer parte desse grupo aqui da Ponte Preta, que eu acredito que você vai dar o UMP, né? Que a gente necessita para dar aquela tranquilidade, né? Principalmente financeira, né? Com novos patrocinadores que virão e a gente ter uma tranquilidade aqui para poder fazer o nosso trabalho dentro de campo. Bom, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui. Tá bom, meu amigo? Maravilha? Em relação ao Pótica, quero também aqui agradecer o esforço do nosso presidente, Dr. Torrano, do nosso vice-presidente, Marco Eberlin, enfim, de todos, né, que estão trabalhando aqui no futebol da Ponte Preta para que a gente possa fazer um elenco de qualidade, né, forte, que se faz necessário pelo Campeonato Brasileiro, por ser muito forte e a gente, obviamente, almejar coisas grandes dentro desse campeonato. E o Pótica é um exemplo disso, né? Uma alegria muito grande, né, Pótica? A gente já comandei o Pótica dentro de campo, né, Pótica? É isso, como treinador, hoje a gente como na função de executivo aqui da Ponte, mas não perdemos o relacionamento, a gente tem uma amizade, né, desde aquele tempo. E foi uma passagem marcante aqui, né, no Pótica. Você foi muito feliz aqui na Ponte Preta e eu acredito que vai se repetir essa situação dentro de campo, fora de campo. É uma pessoa maravilhosa, tenho certeza que vai nos ajudar demais em busca desses objetivos que a gente tem de Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, viu, Pótica? Você é uma pessoa maravilhosa e um atleta fantástico. Obrigado. Valeu? Maravilha, cara. Ricardo, você. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer as palavras do João, o mito, né? João tem seu nome mais do que marcado na história da Ponte Preta, excelente atleta, excelente profissional, excelente pessoa. Obrigado, é um prazer trabalhar do seu lado, viu? Com certeza. E falando do grande artilheiro Pótica, eu acho que é mais que um jogador, né? É um profissional com caráter diferenciado, um guerreiro, um batalhador. São mais de 50 jogos vestindo um manto sagrado, né? Nossa eterna camisa. Mais de 20 gols anotados em um campeonato de altíssimo nível competitivo, como o Campeonato Brasileiro Série A. Então, Pótica, em nome da nação pontepretana, você sabe, são milhões, alguns deles eu acompanho a sua rede social e vejo o pedido dos pontepretanos para você voltar. Então, essa é mais uma amostra do novo caminho que a gente está trilhando na Ponte. Então, que Deus abençoe você, sua saúde, tá bom? Que você encontre mais uma vez o caminho do gol e faça história nesse clube, porque essa nação te ama, tá? Fiquei à vontade para as perguntas aí, pessoal. Você devia ajudar e bater palma. Aquelas coisas de Poxa, é até falado, né? Pótica, boa tarde, Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Queria perguntar para você, pessoalmente, como que está sendo esse retorno depois de 9 anos? Seu melhor momento na carreira foi aqui na Ponte, artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Campeonato Paulista, um vice-campeonato paulista. Como está sendo para você esse retorno na Ponte Preta depois de 9 anos? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor Brigatti, porque para mim ele vai ser sempre meu professor, meu treinador, fez parte daquele vice-campeonato paulista, né? Tenho boas recordações. Como foi a minha vinda para cá, eu fiz questão de estar aqui por tudo que eu vivi aqui. Eu senti falta de ser bem acolhido, né? De ter a recepção que eu tive dos torcedores da Ponte Preta, né, para que eu estivesse aqui, e também todo o esforço que o Brigatti, né, e toda a diretoria fez para que eu pudesse estar aqui. Então, para mim é muito gratificante vestir novamente essa camisa, mas eu sei que ela é muito pesada e tudo vai daqui em diante, tudo o que eu fiz para trás foi apagado e vai ser
já no jogo contra o Caxias ou contra o Guarani na Copa do Brasil. Então ali já começa uma nova trajetória, uma nova história e eu espero executá-la da melhor forma possível. Potker, boa tarde, seja bem-vindo. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Queria que você falasse sobre os 2 momentos da sua carreira. Você estava aqui com 23 anos, muito jovem, despontou aqui na Ponte Preta e rodou o Brasil, vários times, e agora aos 32 anos volta. É claro que o torcedor lembra daquele Potker de 23 anos que fez 24 gols, que foi artilheiro. Mas como tá o Potker agora? O que o torcedor pode esperar de você? E claro, o que tem daquele Potker muito jovem e que você traz agora para essa segunda passagem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. O que sempre esteve em mim, que nunca vai faltar, é a disposição e a vontade de sempre fazer o certo. Isso tinha no Potker de 22 anos e tem hoje no Potker de 32 anos. Eu vou sempre procurar fazer as coisas certas para que me deixe mais próximo possível de eu alcançar o que eu vim buscar. Então, isso é a mesma filosofia, então eu acredito muito nisso e acredito que isso vai fazer com que eu alcance meus objetivos e objetivos do grupo e de toda a diretoria aqui dentro. Então, é claro que eu era um jogador muito explosivo, né? Dentro de campo eu atingia 37 km por hora com 32 anos, é mais difícil, né? Hoje eu chego a 35, 34, mas eu acredito, né, e também eu acho assim muito importante que todos os clubes que eu passei, eles esperaram muitos gols de mim jogando aberto. E na Ponte Preta foi um clube que me oportunizou jogando de 9, de falso 9, me dando total liberdade. E jogando aberto, é difícil você ser artilheiro de um campeonato brasileiro, você ser artilheiro de um campeonato paulista. Você pode ver que a maioria dos artilheiros são os 9, né? Os caras que ficam mais próximos do gol. E eu tinha que marcar lateral e tinha que ser artilheiro. Então todos os clubes que eu passei, eles esperavam isso. E se Deus quiser, aqui na Ponte Preta eu vou ter essa liberdade novamente e de estar mais próximo do gol e poder, sim, fazer os gols, que foi o que eu sempre gostei e sempre tive marcado na minha carreira. Você viu que ele já está se escalando de novo. Já vai, né? E tá vaga, né? Chegou. Ô Potker, boa tarde, eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN, seja bem-vindo à Ponte Preta. Alguns torcedores, quando o seu nome ele foi começado a ventilar, ainda não era de forma oficial, foi unânime a aprovação. E teve uma frase de um torcedor que disse o seguinte: o Potker ele precisa da Ponte e a Ponte precisa do Potker. Quando você passou aqui pela primeira vez, você foi artilheiro de Série A, você estava jogando um Paulistão, a Ponte em evidência em cenário nacional. Hoje você sabe todos os problemas que a Ponte passa, o torcedor está machucado por conta de um rebaixamento. Claro que teve um título da Série C que foi muito comemorado. Você também entende que tem essa representatividade hoje de dar alegria ao torcedor da Ponte, que nos últimos meses, principalmente por conta desse rebaixamento, tá chateado, tá magoado? Cara, é engraçado que eu não vi esse comentário, mas essa frase eu tinha programado ela para falar já uns 3 dias atrás, quando eu acertei, sabe? Na verdade, eu preciso muito mais da Ponte do que a Ponte precisa de mim. Mas eu acho que é um encaixe perfeito. Eu acho que a Ponte precisa realmente de um jogador que chegue e vista a camisa, que conheça o clube, né? Que conheça toda a história da Ponte. Mas certamente eu preciso muito mais da Ponte. Eu preciso ser feliz novamente. Eu preciso voltar a estar em um ambiente onde eu conheço o fisioterapeuta, onde eu conheço o gerente de futebol, onde eu tenham o carinho da torcida, né? E é onde eu me sinta feliz. Eu falava muito para minha esposa, com todo respeito ao CRB, ao tudo que eu passei lá, as pessoas que lá estão, mas eu sentia muita falta de acordar e ir para o meu trabalho feliz. E eu acho que aqui eu vou, de certa forma, ter isso aí novamente. Então, é exatamente essa frase. O Potker precisa da Ponte Preta e a Ponte Preta precisa do Potker, mas o Potker muito mais do que a Ponte Preta. Ô Potker, e o João anunciou o seu retorno na coletiva no último domingo aqui, após a partida contra o São Paulo. Ele nem podia, você sabe disso? Não sei. Você sabe que ele não podia. Eu queria saber, acho que desde que você saiu daqui em 2017,
sempre a torcida da Ponte cita seu nome, toda a janela de transferências seu nome é citado. E como foi para você essa semana, desde que o João anunciou o seu retorno? Como foi as mensagens da torcida pontepretana e sua relação com a sua família também? Como que foi você conversando com sua esposa sobre esse retorno? Como que foi essa parte? Bom, para minha família é sempre uma coisa diferente, porque eles puderam ver a minha melhor versão aqui na Ponte Preta, né? Claro, teve uns momentos lá no Inter, né? Mas a minha melhor versão foi aqui. Então, quando eu falei que viria para cá, eles não pestanejaram, eles não tiveram dúvida nenhuma que foi realmente a melhor escolha. É claro que existe todo um extracampo que não condiz ao Potker, é uma coisa que foge do campo. A minha atenção tem que ser voltada totalmente para o campo. Então, assim, vim preparado para isso e eu espero, com isso, poder desempenhar e fazer o meu melhor e dar toda a felicidade que minha família merece representando a Ponte Preta. Potker, você já manifestou o desejo de jogar como centroavante, você está vestindo a 11. Então eu queria que você falasse sobre essas posições que você pode contribuir para a Ponte Preta, mas também especificamente dessa questão de que a gente ainda não sabe o treinador. É claro que internamente o clube já tem o nome, já está tudo certo, mas ainda não pode divulgar para a imprensa. Mas se você já teve essa conversa com esse futuro treinador da Ponte Preta, até pensando em posicionamento e hoje como você se sente mais à vontade. Deu a entender que é como centroavante para fazer gols, mas quero ouvir de você. Bom, em todos os clubes, né, é normal a gente sempre se colocar à disposição do treinador para poder ajudá-lo da melhor forma possível, né? E para mim isso nunca foi um problema. A única coisa que eu disse foi que me cobravam para ser artilheiro de uma coisa que era impossível. Então, e isso vem muitas vezes da torcida, né? Porque quem entende de futebol realmente sabe que eu estava fazendo a função, né? E aqui, novamente, eu me coloco à disposição para ajudar a Ponte Preta, seja lá onde for. Se tiver que fazer a lateral esquerda no final de jogo, eu faço a lateral esquerda, desde que seja para ajudar a Ponte Preta, né? É claro que todo jogador tem o seu local de campo onde se sente melhor. Eu também não sou diferente, né? Sempre joguei de falso 9 e pelo lado do campo, então, para mim, espero poder ajudar da Ponte Preta jogando nessas duas posições. Lembrando que se eu jogar pelo lado, é mais fácil que eu dê assistências, entendeu? Né? Assistência e eventualmente faça gols, é óbvio, mas de 9, aí sim a responsabilidade do gol é muito maior, entendeu? É importante explicar isso pro torcedor, porque às vezes o cara tá lá marcando o lateral lá na linha de fundo e quer que o cara esteja lá o tempo todo na frente, é diferente, entendeu? O 9 ele tá ali esperando a bola para fazer o gol e concluir as jogadas, né? Só para concluir também, em relação, é muito importante que o atleta se manifeste em relação a isso, se posicione, né, de qual posição que ele gosta mais, que ele fique mais confortável. Obviamente que vai depender do treinador, de ter a conversa com o atleta, né, para render o máximo dele possível. Ele já está manifestando uma situação que aqui na Ponte Preta ele jogou de centroavante e de falso 9, mas também não está se negando a jogar de extremo, né? Então essa é uma situação que vai ser adequada, obviamente, com a chegada do novo treinador, certo? Exatamente. Já solta aí pra gente. Já soltou no domingo, vai que, né? É assim, ó, o Potker eu tinha lançado no domingo que nós contratamos o Potker, porque já tinha um pré-contrato assinado, né, Potker? Então já é diferente, né? E já tinha todos os resultados também cardiológicos, exames médicos dele e do CRB que nos passou, né? Então, assim, é totalmente diferente em relação ao treinador. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele tem jogo esse final de semana ainda, certo? Então, isso aí eu já estou passando para você. Né? Exatamente. Né? E, obviamente, na segunda-feira será apresentado aqui, tá bom? Até porque já está alinhado e está apalavrado conosco, tá certo? Ô Potker, você citou na pergunta que foi do Pedro essa questão quando você levantava lá, quando estava no CRB para ir trabalhar, você não estava feliz, né? Você não estava contente. E claro que tem todas essas funções de cobrança no futebol, hoje está muito forte. E eu queria entrar num tema com você, você é um cara que se expressa muito bem, eu acho que está preparado para falar sobre isso. Recentemente nós tivemos aí o Coutinho no Vasco, rescindindo o contrato,
e da questão mental do jogador. O futebol ele é muito paixão e isso sempre foi assim e não vai mudar. Mas como que um jogador tem que se preparar para enfrentar esse tipo de pressão? Você era cobrado por gols, veio aqui, confirmou que jogava numa posição onde não te dava aí possibilidade de ser artilheiro, como foi aqui na Ponte. Você acordar, não tá feliz. O quanto a questão emocional para um jogador de futebol também pesa para ter números bons dentro de campo. E qual o trabalho que o clube tem que ter para deixar o jogador tranquilo, para que a pressão que vem de fora não interfira no trabalho que é desenvolvido dentro do vestiário, dentro de campo? Cara, legal sua pergunta. Essa pergunta é muito importante que todos os atletas, né, que tenham vivido algumas situações dentro do futebol, que falem mais sobre. É que assim, a rede social trouxe a torcida, trouxe vocês, trouxe muita gente para muito perto de nós. Não que isso seja ruim, certo? Mas em momentos que a gente está em decadência, às vezes a gente atrai coisas, absorve coisas que nos prejudicam, né? E que afetam o nosso desempenho. Então, assim, eu particularmente, eu falo para minha esposa, meu Instagram é ali, tá certo? Pode mexer e bloqueio todos os comentários. Por quê? É uma pessoa, às vezes, que comenta que não entende nada de futebol, que é um comentário que vai lá, você não vai falar assim, não vou dar importância. Mas você leu, de certa forma, aquilo ali te atinge. E mexe com a sua confiança, mexe com o seu jogo seguinte. Então, assim, quanto menos a gente tiver, eu digo isso até para os atletas mais novos, porque a gente eu peguei isso a partir dos meus 23 anos, 24, esses que estão vindo já desde os 18, eles vão chegar nos 30 saturados psicologicamente, porque é impossível no futebol, em um campeonato de Série B, Série A, de alto desempenho, você performar bem em todos os jogos. E aí basta um jogo ruim para que venha uma enxurrada de coisas negativas. E aquilo ali, se você não souber lidar com aquilo ali vai te afetar na sequência da sua carreira e, consequentemente, na sua parte psicológica, né? Então, assim, é um assunto a se ter cuidado, sim, com os atletas e até mesmo os clubes ter uma pessoa, né, da área, da função que oriente o atleta da parte psicológica, que faça ele se sentir o mais confiante possível, porque, querendo ou não, ali é um espetáculo que a gente vai errar toda hora, né? É diferente de você ir em um show vamos supor, um show na Arena Corinthians, o Thiaguinho vai cantar lá, o Thiaguinho vai desafinar? Não vai desafinar, é difícil. A gente está indo para um show, para um espetáculo, onde a gente vai errar, e aí vai receber vaias, vai receber críticas, vai receber um monte de coisa. E aí, se a gente não estiver preparado para essas críticas, a gente vai sofrer psicologicamente, além do externo que o jogador tem, que é família, que às vezes passa dificuldades, amigos que fica, chupinhando e aí você não sabe eliminar aquilo ali. Então, assim, são várias coisas. E o cara que não está bem psicologicamente para entrar ali dentro para 20 mil, 30 mil pessoas, ele não vai desempenhar. Então, é uma coisa realmente que tem que tomar bastante cuidado. Ô Potker, queria que você deixasse um recado aí para a torcida Ponte Pretana, que estava tão ansiosa para a sua volta. O que você pode dizer para a torcida Ponte Pretana e se você está ansioso para reencontrar a torcida aqui no Majestoso? Bom, primeiramente eu queria agradecer a eles de coração por todo esse carinho, né? É claro que isso foi muito do que eu construí, né, juntamente com os meus companheiros no passado, mas dizer que o presente é outro e eu espero dia 11, né, poder criar uma nova história aqui, construir uma nova história aqui e retribuí-los, porque é o que eles precisam nesse momento, né? A gente veio de um rebaixamento, mas ao mesmo tempo também eles estão muito felizes porque conquistaram um título, né? E eu torci muito por esse título, né? Da Série C, e eu vi esse estádio aqui sendo invadido e todo mundo comemorando, dar os parabéns também para todos os atletas que aqui passaram e construíram essa história maravilhosa aqui na Ponte Preta, vão ficar marcados para sempre, né? Então dar os parabéns para eles e a gente espera iniciar uma Série B, né? Bem, né? Tranquilos, em todos os sentidos, em todos os ambientes, para que a gente possa fazer um segundo semestre melhor e
e também agradecer eles novamente por todo esse carinho que tiveram comigo. Potker, eu queria só que você falasse melhor sobre a negociação, como ela foi, porque você estava no CRB, um time que vai jogar aí também a segunda divisão. Queria que você falasse sobre como que foi essa negociação e se você já tinha sido procurado outras vezes pela Ponte Preta, se é um namoro antigo, né? Como os meninos mesmos falaram, né? A torcida sempre estava falando o teu nome, mas a diretoria já tinha te procurado outras vezes. E como que foi, de fato, essa negociação para acertar agora com a Ponte Preta depois de 9 anos? Bom, foi muito simples, né? Eu tinha contrato com o CRB, eu amigavelmente rescindi com eles lá e logo em seguida, né, o Anderson e o Brigatti fizeram contato comigo e eu não pensei duas vezes, né? Até o Elvis também nos ajudou com isso, então agradecer a todos eles, né? E foi muito simples, eu só rescindi lá e eles fizeram contato, o Brigatti, eu estava em viagem, eu falei, não, fechou, é isso aí mesmo, a gente resolveu o quê? Até o pneu furado, em 40 minutos a gente resolveu, né, Brigatti? Até porque eu também não tenho agente, então para mim foi muito mais fácil. Desculpa? Gabriela, você tinha feito... Segunda pergunta. Ah, tá, sim, a respeito se eles já tivessem... Sim, o Eberlin já tinha feito, sim, contato comigo em uma outra oportunidade. Tentei explicar para ele, né, que eu estava passando por um momento difícil na minha vida pessoal e que eu precisava estar perto dos meus filhos. Foi em 2023, né, eu optei pelo Avaí para estar perto dos meus filhos, da minha família. E graças a Deus, mas assim... na minha vida tudo aconteceu no tempo certo. Acredito que eu estar aqui hoje era para estar aqui nesse exato momento, né? Por tudo que a Ponte Preta vem passando, né? Então, assim, é para eu estar aqui agora. Então, eu acredito muito nisso e eu espero que dê tudo certo e em dezembro a gente esteja comemorando novamente como foi em dezembro do ano passado. Com certeza. E só para colocar em cima dessa resposta do Potker, o lado financeiro foi complicado, não foi fácil assim não, tá? Por isso que eu agradeço o Dr. Torrano, o Marco Eberlin pelo esforço, né? Mas o que mais chamou a atenção foi o posicionamento do Potker em querer voltar para a Ponte Preta, né? Uma alegria, com um prazer que a gente sentia na conversa, nas palavras dele. Isso nos motivou demais, né, para a vinda do Potker, porque muitas vezes você vai em cima de algum atleta que já esteve aqui na Ponte Preta, que já esteve aqui, mas você vê que você não está uma reciprocidade assim, né, na palavra do atleta, e isso pesa demais. Então, assim, o que ele demonstrou, a vontade, né, e o tesão de estar de volta para a Ponte Preta, que nos fez, né, obviamente, conversar com a diretoria para dispor dessa situação aí, poder concretizar essa contratação. E eu tenho certeza que com esse espírito que ele está, juntamente com essa alegria que a Ponte Preta vai vivenciar esse Campeonato Brasileiro, a gente tem tudo para ser feliz aqui. É ou não é? Tá certo, Potker? Só posso fazer só mais uma rapidinho para o Potker? Naquela primeira passagem você ficou marcado por comemorar de uma forma diferente e no anúncio a questão do bruxo, né? Acho que naquele período tinha muito do Gilson Clay, né, que chamava todo mundo de bruxo, mas também surfou aquela onda do Harry Potter, que na época ficou o Harry Potker, né? Uhum. Eu não tenho ideia nenhuma de como é que tá o filme agora, mas eu acho que tá bem... Tá igual você, tá bem diferente, né? Mas... Tá bem ou melhor? Eu não sei se tá bom ou melhor, porque eu confesso que eu não tenho ideia de como é que funcionou. Já acabou, né? Ah, mas os caras dão um jeito de voltar daqui a pouco. Vai continuar essa marca ou o Potker mais maduro agora vai tentar surpreender com uma outra coisa? E se você puder lembrar como é que foi a origem desse apelido aqui na Ponte, acho que vai ser legal pro torcedor. Cara, não, vai sim, até porque assim, eu penso muito nas crianças, né? Não é nem pelos adultos, os adultos nem entendem nada, né? Mas as crianças gostam, né? Então acredito que é uma marca minha, então se eu fizer gol, realmente essa seria a comemoração. E como surgiu, né? Na verdade, cara, surgiu em um jogo do Linense contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que a gente ganhou de virada do Linense contra o Palmeiras no Allianz Parque de 2-1. Na época tinha um time muito forte lá com Zé Roberto, Felipe Melo, Dudu, e a gente conseguiu fazer esse feito histórico pelo Linense. Aí nem fui eu, na verdade foi um repórter amigos de vocês, da Globo, enfim, e fez uma matéria lá, Harry Potter, eu tinha feito os 2 gols da virada, inclusive, e criou esse bordão e ficou. Então sou muito grato a ele, né? Me ajudou bastante
E eu só tento surfar a onda que ele criou aí para mim. Faz aí pra gente. Sim. Tá. Fez jus a ele, né? Isso aí. Beleza? Gente, Bom, pessoal, obrigado então. Sobre isso, viu, Pote, que eu tenho a dizer o seguinte, quando a coisa funciona, ela parece que funciona de uma forma institucional, né? Em toda organização. Meu time fez alguns teasers, né? Não sei se você já chegou a ver nas mídias sociais, exatamente explorando a questão do William Potker, tá bom? Legal, então, estamos juntos, o que precisar da minha área, você é muito bem-vindo, Nação realmente estava esperando por isso e estamos juntos, tá bom? Obrigado, rapaziada.